Bem, irmãos, a paz do Senhor, hoje, 30 de novembro de 2025, um pós-quinta trombeta de festa, né, Thiago? Uma benção. Foi muito bom lá na sua igreja. Aproveitando, se apresenta. Eu sou o pastor Tiago de Carvalho Lavinas, estou pastor na igreja do Grajaú. Sim. É uma alegria estar mais uma vez aqui, a gente fazendo esse trabalho tão nobre, né? Isso. Você é a Sara, Sara Lavinas. filha do Thiago. Isso. Tá bom. Vamos começar então? Amém. O tema de hoje é Jesus no tabernáculo. Amém. Tá? É um tema muito bom e vai ser muito bem explorado, se eu não me engano. Tá? O assunto é o conhecimento de Jesus através do tabernáculo e seus objetos. Nós vamos estudar Êxodo 27, tá bom, Sarinha? Me desculpe chamar de Sarinha, posso? Claro. Isso. A nossa primeira pergunta, Tiago e Sara, ao ler Êxodo 27, verso 16, responda: qual o significado das 4 cores da porta do tabernáculo? Essa é a pergunta. Nós vamos fazer uma aplicação profética do significado de cada uma das cores para a igreja nos dias de hoje, tá bom? Amém. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir, tá, Tiago? Amém. Nós vamos cor por cor, vamos ver os vídeos, nós vamos ver a primeira cor, voltamos e vamos assim até a 4ª cor, tá bom? Amém. A cor azul, nós temos o vídeo de Daniel Duarte, lá de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Vamos assistir o vídeo e depois voltamos para conversar, tá bom? Amém. A cor azul nos fala do amor do Senhor Jesus Cristo e a sua divindade. O amor do Senhor Jesus, ele é tudo para nós. Porque através do amor do Senhor Jesus Cristo, a igreja que foi afrontada em arenas para negar a sua fé, não negaram a fé porque amaram mais ao Senhor Jesus do que as suas próprias vidas e ganharam uma vida eterna com Deus. O amor do Senhor Jesus nos nossos dias não é diferente. Passamos por provas, perseguições, mas em tudo não estamos atribulados, mas sim fortalecidos com a presença gloriosa do Senhor Jesus. E ainda temos uma palavra de esperança a muitos que estão lá fora, dizendo que o Senhor Jesus vem e que Jesus os chama dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. O amor do Senhor é tudo para nós. A paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos aí, o Thiago, a resposta do Daniel Duarte, lá de Minas Gerais. A resposta ali está dentro do padrão da resposta do presbitério, praticamente, Sim, né? sim, muito boa resposta. Agora vamos começar a entrar pela porta. Você sabe, Sara, qual é a primeira cor da porta do lado esquerdo? Tá lembrado? Você? É azul, né? Então, vem azul, o que mais? Púrpura. Carmesim e o linho fino torcido. Isso. Nós vamos então agora ver o significado da cor azul, tá? Normalmente nós falamos que é do Amor de Deus. amor de Deus. Então, essas quatro cores estão simbolizadas praticamente pelos 4 evangelhos, Sim. em que todos eles descrevem, cada um a visão dele que ele tem sobre as cores. O que você pode falar para a gente, Thiago? O amor de Deus é interessante, né? Ele é o amor do Deus que entregou o seu único filho, né? Como está descrito lá em João 3,16, né? Demonstrando ali, quando a gente olha o azul também lembra muito do céu, né? E quando você olha para o céu, o firmamento, você lembra da obra, tanto a obra criadora como a obra redentora, né? O poder de um Deus santo, um Deus poderoso, soberano, que preparou todas as coisas por amor para resgatar a alma do homem em um projeto de salvação. Então, nós podemos dizer que a divindade fala da divindade do Sim. Senhor Jesus, não é isso? Soberano, Deus soberano, nosso Deus, né? Sim. E você, Sara, tem alguma coisa para falar? Sim. Fala um pouquinho mais alto, senão ninguém vai te ouvir. É um amor sobrenatural, né? Que não nasce por emoção humana. Que vem do Senhor mesmo, um amor sobrenatural, que vem da revelação do Senhor, que é revelado por Cristo, pelo Espírito Santo. Nós temos condição de comparar esse amor, Thiago? Não é incomparável esse amor. Por mais que a gente tente pelo esforço, é um amor que, na verdade, o amor, ao ler, a própria literatura vai dizer isso, né? O amor é um dos atributos de Deus.
a gente chama de atributos comunicáveis. Ele comunica, ele permite que nós tenhamos esse sentimento. Mas vem de Deus, esse amor é poderoso, ele quebra toda dificuldade, destrói toda batalha, porque esse amor realmente é poderoso. E interessante é que quando você entra no tabernáculo e você já começa a olhar o azul, você lembra do amor de Deus, e você não vai no tabernáculo por qualquer coisa. Não. Você vai ali para fazer um sacrifício, né, pelo teu pecado, por alguma coisa assim. O objetivo do sacrifício, tudo isso, o tabernáculo era uma forma, Deus queria, até um termo que, se eu não me engano, foi o pastor Alexandre que usou ele no EBD, que Deus ele quer tabernacular conosco. Sim. Ou seja, ele quer se envolver, ele quer ser o nosso amigo. E toda vez que Israel precisava se aproximar de Deus, ele ia ao tabernáculo, e uma das primeiras coisas que ele tinha acesso era o azul, quer dizer, o amor de Deus. A primeira coisa que a pessoa ela encontra a ir até Jesus, a buscar Jesus, é justamente pela graça de Deus sentir esse amor, esse poder, essa bênção que é viver em Jesus. Agora, eu estava na EBD passada, nós estávamos conversando aqui com o Gildo Anderson e o diácono Isaac, justamente sobre isso. A figura do tabernáculo no meio do deserto é uma coisa imponente, né? Sim. Você imagina no meio do deserto, vamos lá, sobre o tabernáculo a coluna de fumaça, né? E durante o período todo ali, aquela coluna marcando a presença do Senhor ali. Para aqueles que estavam juntos ali em volta, não é? Os levitas. E eu não vou chegar até o ponto, né, da EBD passada de falar sobre as colunas, Sim. que é muita coisa para a gente falar. Mas o interessante é a gente começar a levar o conhecimento nosso dessas cores. Então nós temos o azul, que você falou que é o amor. Então a primeira cor que você encontra, vamos olhar, não é? Aqui, por exemplo, eu estou entrando num tabernáculo, a primeira cor da porta é o azul. Sim. Então a gente já entra com a marcação do amor de Deus sobre a nossa vida. Amém. Então, agora nós vamos começar a ver as outras cores e vocês vão ver a presença do Senhor em cada uma delas naqueles que entravam dentro do tabernáculo. Amém. Tá bom? Então nós vamos lá. Agora nós temos a púrpura. A púrpura tem dois vídeos. A Isa Giovana, de Taguatinga, e nós temos a Carla Barros, de Teresina. Nós vamos assistir o vídeo, voltamos e vamos falar agora sobre a púrpura. A púrpura nos fala da realeza do Senhor Jesus. O Pai nos elege e o Filho que nos chama nos fez reis juntamente com Ele, como vemos em Apocalipse 1:6, que diz: "E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai." Ser rei juntamente com o Senhor é ter a autoridade dele para vencer o pecado. E quando a igreja é fiel ao Senhor, ele reina em nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. Púrpura. A púrpura, ela era uma cor da realeza, significando assim, portanto, o Senhor Jesus como Rei e Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele governa, ele dirige, comanda e por ele é estabelecida toda a sua vontade. A aplicação profética, portanto, é que a igreja, ela só experimenta a direção do Espírito Santo quando se coloca sob o reinado do Senhor Jesus Cristo, vivendo em submissão, obedecendo a sua palavra e permitindo que ele governe as decisões como o cabeça do corpo, o corpo de Cristo. Sentimentos e caminhos. A púrpura, portanto, nos lembra a igreja porque ela não vive por conta própria, por sua vontade, mas pela vontade do Rei, daquele que estabelece todas as coisas, o Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Bem, Tiago e Sara, antes da gente prosseguir, eu queria fazer um agradecimento. Primeiro ao pastor Albino, né, Francisco Albino, que tem dado um apoio grande, principalmente no tabernáculo. Sim. Né? Existe um grupo de estudo sobre o tabernáculo. Agradecer também o Magno, pastor Magno, lá de Pedro do Rio, que tem nos ajudado muito com as informações dele, e um outro grupo que seria o Semente Preciosa. Sempre contribui, né? Com certeza. Toda terça-feira eles já mandam já toda a contribuição. Mas vamos voltar então ao nosso tema? Sim. A púrpura, o trono, a realeza, a soberania, o que mais que a gente pode falar?
O governo, né? Jesus como cabeça, Sim. igual a irmã Carla colocou, e a Isa também fizeram boas respostas, né? O Senhor como cabeça, aquele que governa, dá direção, né? O rei, aquele que é detentor de toda a direção desse projeto, né? Se eu não me engano, uma delas falou de eleição. Sim. Né? A gente volta lá naquele estudo lá que o pastor Gideoti fazia sobre Pedro, não é? Pela presciência de Deus somos eleitos. Aí que você começa a eleição, aí começa o processo. E o processo, Thiago, você não tem, se eu não me engano, tá? Me ajuda se eu... Sim. Eu acho que não tem processo sem realeza. Né? Não, a eleição é o chamado, né? O chamado é uma coisa, mas eu estou falando o processo de salvação. Né? Não tem como, porque na verdade o processo de santificação é no Espírito. E se nós não permitirmos entregar o governo da nossa alma para o Senhor, como Ele como nosso Rei, como o Rei, essa nobreza, nós não teríamos acesso à presença do Espírito Santo que opera esse processo dentro de cada um de nós, né? É uma direção diária, né? Sim, cada dia. Né? Cada dia o Senhor vai falar. Aí você começa a ver o seguinte: você passa pelo amor, você entende o amor de Deus, né? Nós podemos falar que é a eleição praticamente, né? Nós vemos agora a púrpura que fala da soberania, do reinado. E você sabe, tem alguma experiência, alguma coisa que você possa falar sobre o reinado do Senhor, sobre ser soberano na sua vida? Você está com poucos anos, né? Está com 15 anos, né? Mas o Senhor já tem falado contigo. Sim. Me conta uma experiência que você possa lembrar do Senhor falar contigo, né? Você estava ali em Paraíba, né? Vocês moravam? Três Rios. Três Rios. Mudaram de Três Rios para o Rio de Janeiro, uma mudança significativa. Sim. Nesse período, o Senhor já falou com você de uma maneira fatal, que você tenha experiência? Sim. Quando eu vim para o Rio, Sim. Me deu muito medo, né? Deu muito medo. Uma cidade pequena, né? Claro, com certeza. Me deu muito medo. E eu estava em casa, pedi uma palavra do Senhor, e o Senhor falou que Ele estava direcionando, que Ele estava com a gente, que Ele estava cuidando, e que era do Senhor a gente vir para cá. Tanto que hoje eu amo aqui, eu amo essa região, amo o Rio, né? Tive várias experiências aqui também, graças a Deus. Que bom, né? Então você já está vendo, né, Thiago, aquilo que a gente estava falando, a soberania do Senhor na nossa vida individual, né? Exatamente. É no teu trabalho, no colégio, é na nossa vida pessoal, a direção do Senhor, até a experiência que teve de alugar o seu apartamento, né, que o Senhor direcionou tudo. É o governo, né, do Senhor que nos guarda, né? A soberania do Senhor nos fala muito, é aquilo que eu estava falando, né? O processo de salvação. É dia a dia o Senhor falando, ó, Sara, por aqui não, você vai fazer isso. E o Senhor cuida da nossa vida como soberano, como nosso rei. Agora, se puder, o pastor Ismael puder dar assim, para a gente clarear para quem está nos ouvindo, por que a púrpura fala dessa realeza, né, de Jesus como governo? Porque a púrpura, naquele momento, não era uma cor muito fácil de ser achada, era muito difícil, era muito caro, o custo era muito elevado. E aqui nós vemos que nos levar a entender isso, a nobreza dele, o valor, né, aquilo que é muito elevado. E é Jesus para nós também. Agora você imagina, não é? É uma coisa que a nossa mente começa a nos levar. Você dentro do deserto, você conseguiu uma tintura, um tecido, não é? De púrpura. Aqui no Brasil, na época do descobrimento, se levaram muito para fora o pau-brasil, né? Que também era justamente para a cor, né? Tingir a roupa dos reis e toda a soberania. Agora, no deserto, como é que não deve ter sido isso? E a gente vê a orientação do Senhor, né? O tamanho do tabernáculo. Eu estava falando que não ia falar sobre as estacas, né? Sobre as colunas. Você imagina criar uma coluna de 2,20 metros para segurar toda a extensão do tabernáculo, uma a uma. Como é que deve ter sido um trabalho do Senhor em cima disso? Não, é até a nossa marca como obra. O cuidado que Moisés ele tem de transmitir para fazer tudo conforme foi orientado, revelado pelo Senhor. E até uma forma da gente mostrar
As pessoas falam assim, vocês fazem tudo por revelação. Sim, nós Sim. fazemos tudo por revelação. Não podemos fazer sem, né? Porque esse é o nosso cuidado, de fazer exatamente conforme o modelo que o Senhor nos mostrou. Então, isso que é interessante. E um outro aspecto que me chama a atenção, dentro disso tudo, que não era fácil achar essas coisas. Não. Eu estava no meio de um deserto, ver como que é a entrega do povo. Né? Sim. O nosso povo, como obra, também tem esse sentimento. É tudo conforme... tudo que nós fazemos é para poder cumprir aquilo que é a vontade do Senhor. Não há esforço que seja à toa ou em vão, não. Todo o nosso esforço é para cumprir um grande objetivo, que é agradar ao Senhor. Sim. É tudo para Ele, por Ele, toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Eu lembro, eu não posso esquecer nunca, o pastor Walter, né? Sim. Numa das EBD, do programa que a gente fazia, a gente estava falando sobre a Arca de Noé. E você imagina, né? Dentro de um lugar onde não tinha chuva, onde não tinha mar, fazer uma arca daquela. E um jovem falou para ele o seguinte: pastor, agora você imagina o seguinte, quantas pessoas entraram dentro da arca, viram todos os compartimentos, entenderam, saíram e foram mortos. É um mistério, né? Mistério. Agora, quantos no deserto ficaram pelo deserto? Sim. Nós somos gratos ao Senhor, Sara, porque todos os dias nós estamos vendo o Senhor operar na nossa vida. Amém. Nós podemos ver hoje a eternidade. A soberania do Senhor na nossa vida é a eternidade. Isso é motivo de glorificação. Com certeza. E falar em glorificação, podemos cantar um hino? Amém. Vamos cantar um hino junto com os irmãos, né? Depois voltamos para ver as outras duas cores, tá bom? Glória a Deus. Senhor Jesus, a resposta aí é a C, carmesim, que fala do poder do sangue de Jesus. E a aplicação profética fala quando nós clamamos a Ele e Ele envia o socorro. E a palavra que está em Êxodo 27:16, e à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul, púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador, e as suas colunas 4 e as suas bases 4. A paz do Senhor Jesus. O carmesim
fala do sangue de Jesus. O significado do carmesim aponta para o sacrifício, para a redenção pelo sangue. Fala da obra da cruz. E a cor que lembra o preço que foi pago pela nossa salvação. A aplicação profética para a vida da igreja hoje é que só entra pela porta quem é lavado no sangue do Cordeiro. O perdão, a nova vida, a libertação e o acesso à presença de Deus, ele acontece pelo sangue de Jesus. Eles acontecem pelo sangue do seu Filho, o sangue de Jesus Cristo. Só através do sangue que nós temos livre acesso à presença de Deus. Bem, glória a Deus, Glória né? a Deus, glória a O Deus. hino que nós cantamos, glorificamos ao Senhor. E vamos voltar então, né? Nós vimos o vídeo da Márcia, nós vimos o vídeo do Gabriel. E Sara, o que nós podemos falar um pouquinho, não é? A cor carmesim fala do sangue de Cristo, uma obra redentora. Posso começar com o teu pai, então? O que é uma obra redentora, Tiago? Está lembrado? Lá atrás a gente falava sobre obra criadora, obra redentora. Como é que nós conseguimos essa obra redentora? Então, a redenção está ligada ao culto, que era o culto de Israel, que até um texto que nós estávamos conversando antes, que está em Hebreus, no capítulo 9, verso 23, assim, sem aspersão de sangue, né, ou sem o sangue ali, você não tem purificação do pecado, né, conforme está descrito lá, sem o derramamento de sangue. Então Jesus, através do seu sangue, ele nos trouxe comunhão, né, ele resgatou, ele nos trouxe para a sua presença e nos abriu um caminho muito vasto. O sangue de Jesus realmente ele é poderoso. Mas tá, uma doutrina nossa, o clamor pelo sangue de Jesus. Como é que nós vemos lá do Éden até o momento da crucificação? Vamos passar um pouquinho sobre o sangue, alguns fatos. Sim. O primeiro fato foi de que quando Caim matou Abel, o que Deus faz? Ele pega um cordeiro, mata, para ali poder fazer a remissão, não é isso? Certo. Tô certo? Até antes, né? Quando a gente pega lá na queda de Adão De e Adão. Eva, né? Quando o Senhor, para fazer vestes novas para eles, ali é a morte do inocente. Sim. E ali houve um derramamento de sangue, Sim. porque o animal inocente morreu para que eles pudessem ser vestidos. Né? Então, todo o Velho Testamento está profetizando o sangue de Jesus. Né? Mas Como vamos uma lembrar realidade. alguns fatos. Sim, Aí nós vemos Isaac. sim. Qual é o fato de Isaac? Que ele é levado por Jacó. Ele seria oferta, mas ali naquele momento Deus preparou o cordeiro. Né? E o cordeiro simbolizando o Senhor Jesus. João fala o quê? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim. Aí nós vamos passar também por dentro do Egito na hora do povo sair, em que há passar nos umbrais da porta. Mas tem um momento antes que é Raabe sendo lembrado. Ó, você vai botar um fio de escarlate, e quando houver, ali não será tocado. Aí nós vemos agora o povo no Egito, nos umbrais das portas. O povo no Egito, é até interessante se bem destacar, o povo no Egito ele vem antes da experiência de Raabe, mas para nós como obra, Sim. relacionado ao momento profético, o senhor colocou muito bem, para nós é o último momento, a igreja está de saída. E essa saída nossa, é muito importante todo mundo ter essa marca, a marca do sangue de Jesus na porta do coração, né? E ainda fala assim que quando passar o anjo e vendo aquela marca, ele vai passar por cima, né? Ele vai passar e não vai ficar ali naquele local. Então o que nos guarda nesse momento de toda a operação que está nesse mundo é justamente esse poder, o poder do sangue de Jesus que nos purificou, que restaurou nossa alma, que nos dá comunhão e principalmente nos garante um dia, né, entrarmos na eternidade com o Senhor. Mas existe um fato sobre o derramar do sangue de Jesus
no ato da cruz, que muitas vezes as pessoas falam que isso é história. Será que é história, Sara? Não, é uma realidade profética que a gente vive nos dias de hoje ainda. Uhum. Que nós vivemos ainda. É importante a gente lembrar também que o Senhor age no meio do povo de Deus quando há clamor constante, Sim. submissão, fé. Por isso uma igreja viva é uma igreja que clama pelo sangue de Jesus. Uhum. Reconhecendo, né, que o Senhor ali, a eficácia, né, e o poder do Senhor. Agora, tem algum benefício clamar pelo sangue de Jesus que você possa lembrar? Vamos lá, vamos lembrar alguns benefícios desse clamor. Comunhão, A comunhão com o Senhor, quando você clama, né, no início do culto, a comunhão, o que mais? Libertação. A libertação do pecado que você trouxe, o que mais? Perdão. O perdão pelo nosso pecado E a vitória. e a vitória sobre o pecado. Glória a Deus. Né? São 4 benefícios, eu acho que muito importantes, né, Tiago? Muito importante. E é tão bom pegar a EBD tem sido uma bênção para nós, né? E quando a gente pega uma questão como essa, e é bom a gente destacar para aqueles que estão nos ouvindo, que muitas vezes nós sofremos ataques com relação às doutrinas que nós defendemos, que foi aquilo que o Senhor nos deu. E o pastor Amadeu coloca muito bem que a doutrina não é uma invenção, não é um costume, Sim. mas é aquilo que emerge da palavra. Olha quantas coisas o Senhor colocou aqui agora, né, nesse assunto de sangue de Jesus. Passamos por Adão, passamos por Isaac, Uhum. viemos no Egito, Raabe. Então não é uma invenção Não. da Igreja Maranata, mas é sim uma revelação do Senhor que nos dá todo esse benefício que a Com Sara certeza. colocou agora. Tem mais alguma coisa que você queira falar? O carmesim é o sinal da porta da salvação, do perdão, da vida eterna, que só abre pelo poder, pelo clamor do sangue de Glória a Jesus. Vida eterna. Nós podemos voltar aquele quadro do pastor Gideon. Acho que em todas as Bíblias hoje nós já temos, né? Eleição, processo. Não é isso? O chamado. O processo nosso, sem clamor, nós falamos anteriormente, né? Se a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, não há processo. Sim. Sem clamor pelo sangue de Jesus, é o que você falou, clamor permanente, né? Diário. Não existe salvação. Né? É uma coisa muito importante. E lembrando de novo ao nosso querido pastor Gideon, ele falava o seguinte: qual será a última mensagem? O que você vai poder pregar, Tiago, na última mensagem? Será que a última mensagem é hoje? Não é? Será que é isso? O que você pode pensar daquilo que Deus vai fazer na tua vida, Sara? Você está com quantos anos? 15 anos. Você tem uma vida pela frente. Não é? O que você pode parar para pensar do seu futuro? Sem o sangue de Jesus sobre a sua vida, nada. Verdade. E é um mistério. É um mistério. Não é? Quantas coisas o Senhor fez no seu pai, na sua mãe, na sua família, no seu biso, né? Sim. Fernando, né? Isso. Quantas coisas o Senhor fez na vida dele, quantos ensinamentos ele deu para vocês. Sim. Né? Quanta coisa nós aprendemos. Amém? Amém. Vamos lá então, agora nós vamos falar sobre o linho fino torcido. O linho é um tecido, mas nós vemos a cor, não é? Temos a nossa irmã Silvia Januária, lá de Esmeralda, uma saudade imensa dela, era participante assídua com a gente. E nós temos o Patrick, que é do grupo Semente Preciosa. O Patrick está sempre nos auxiliando, mandando a contribuição. Vamos ver e depois voltamos. Amém? Amém. Nós podemos ver profeticamente as 4 cores que estão compostas na porta do tabernáculo, representam profeticamente os 4 evangelhos. Na cor linho fino torcido, por exemplo, nós podemos verificar a santidade de Deus. Porque o Senhor ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele esteve em nosso meio, ele esteve sujeito às mesmas paixões, mas não se contaminou com nada, nenhuma delas. E ele foi perfeito em tudo. E isso nós podemos ver a grandeza do Senhor em se doar por nós, em derramar o seu sangue por amor às nossas vidas. E ele nos deu o testemunho de ser santos, para que nós também possamos ser santos e fiéis e obedientes em tudo.
E toda vez que clamamos pelo sangue de Jesus, nossas vestes são lavadas, santificadas, purificadas. E o desejo do Senhor é que nós estejamos sempre em santidade, em temor, guardando a obediência ao Senhor, para que quando Ele vier, nos encontre enquanto igreja fiel, preparada, aguardando a volta do Senhor Jesus de pé. A paz do Senhor Jesus. No tabernáculo e seus objetos há mistérios e ensinos que trazem conhecimentos acerca de Jesus profetizado no Velho Testamento. Lendo Êxodo, capítulo 27, verso 16, notamos que a porta do tabernáculo foi projetada e confeccionada com 4 cores distintas que possuem significados proféticos notáveis. A cor linho fino torcido fala-nos de santidade, um atributo da Trindade e soberania de Deus. Isso porque, profeticamente, para sermos santos, como o Senhor é santo, necessitamos da santificação que vem pela operação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a igreja. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, antes de mais nada, eu queria fazer uma correção. Eu falei que Isaac era filho de Jacó. Não é isso? Isso. Abraão, Isaac e Jacó. Isso. Tá, então só para corrigir. Isaac era filho de Abraão. Às vezes a nossa mente nos leva a errar. E eu acho melhor eu acho mais nobre você reconhecer o erro, não é, do que passar por cima. Sim. Amém? Amém? Peço desculpa aos irmãos. Vamos lá. Silvia Januária e Patrick, o que você pode falar, Tiago? O pastor Albino ele fez uma colocação muito prudente, né, falando sobre a cor do linho fino torcido, que era a cor natural do linho. A gente estava até vendo antes aqui da gravação aqui como que é a cor, e é interessante quem puder também fazer essa pesquisa. Eu gosto muito de um texto que tem Apocalipse no capítulo 7, verso 14, que fala assim, Apocalipse 19, verso 8, diz assim, o linho são a justiça dos santos. Sim. Ou seja, ela fala dessa justiça, né, da santidade que o Senhor é capaz de proporcionar para nós. E essa santidade que o linho está falando, nos lembra e nos sugere também sobre entender sobre a justificação. Né? Nós somos remidos, né? Nós somos justificados pela graça, pela ação gloriosa de Jesus na cruz do Calvário. É interessante, Thiago, é lembrar que é uma cor diferente, né? Por aquilo que eu comecei a pesquisar, inclusive com o auxílio de alguns companheiros. É uma cor que não é branca, não é? O linho é um tecido, não é isso? Então nós vemos o seguinte, e segundo a pesquisa diz o seguinte, que é lavável, ele se autolava, ele não fica branco, não é isso? Mas ele é lavável por si só. E até um detalhe, a veste sacerdotal, o sacerdote que entrava no Santo dos Santos, ela tinha que ser de linho. E o interessante é que o linho não segura a impureza do homem. Né? Aquilo que era o suor, a gordura, que vinha naturalmente pelo homem, no deserto, o calor, ele não segurava, igual o algodão que segura o suor e tudo, ali não. E o que isso mostra? Que essa veste, ela não cabe aquilo que é do homem dela. É aquilo que vem do Senhor mesmo, aquilo que o Senhor tem para nós. A santidade é uma coisa maravilhosa, né? Eu não consigo falar sem lembrar do pastor Gereti. Ele fala assim, tem gente que passa maquiagem para dizer que você é santo, né? E não é isso. A santificação vem interna. Na hora do chamado, o Senhor fala, esse aqui é meu. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E a frase que eu sempre falo, que eu gostaria de ouvir, vinde bendito de meu Pai. Né? Você, Sara, tem algum texto que possa nos falar? Hebreus 11, 14. Hebreus 11, 14. É que tu fala baixinho, né? Que diz assim, segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Então nós vamos agora, Tiago, cantar um hino com as crianças, tá? Nós estamos quebrando algumas etapas com os hinos que fica melhor, né? Nós vamos cantar, depois vamos voltar. Amém? Amém.
E aí, Sara, deu para lembrar os hinos que você cantava bem pouco tempo atrás com as crianças? É muito bom, né? Glória a Deus, né? É bom e é ruim, né? Você está vendo que a idade está chegando. Só lembra de mim pequeno, com novo, certeza, no Maranhão. Maranhão. O tempo passa. Isso, mas vamos lá. Agora as crianças, eu não vou fazer a pergunta, eu sempre me privo de fazer a pergunta, porque o pai ou a mãe, o adolescente, né, o Bernardo, vai fazer. Então nós temos a Sara Fontes, daqui do Rio de Janeiro, é uma criança, nós temos o intermediário Miguel, de Januária, e nós temos também o Bernardo, também aqui de Magé. Vamos ver o vídeo e depois voltamos, tá? Lá na Bíblia fala assim, Êxodo 25, 40, diz assim, atentos, pois que a faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. O maior ensinamento de Deus para Moisés foi a obediência à paz do Senhor Jesus. Irmãos, o principal ensino que Deus deixou para Moisés foi a obediência. Então, irmãos, a palavra fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, nós temos que ser obedientes ao Senhor em tudo. E tudo isso nos diz em Êxodo, capítulo 25, versículo 40. Vou estar lendo. Atenta, pois, que o faça conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Amém? A paz do Senhor Jesus. O principal ensinamento que Deus deixou a Moisés foi a importância da obediência, como diz em Êxodo, capítulo 25, versículo 40. Atenta, pois que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Amém? A paz do Senhor Jesus. Fazer somente uma menção da Sara, que ela respondeu direitinho, leu o texto, mas a primeira coisa que ela terminou, ela correu para o lado direito para fugir da câmera. É muito bom, Sara, volta a gravar, Miguel a mesma coisa, o Bernardo já falando um pouquinho mais sobre a pergunta. Amém? Amém. Vamos então ver a pergunta da acessibilidade. Leia Apocalipse capítulo 25, verso 40 e responda o que Deus pediu a Moisés para fazer. Nós temos lá o nosso companheiro Cláudio Oliveira, lá de Rolândia, nós vamos assistir e vamos voltar, tá bom? Cláudio, lendo o Êxodo, capítulo 25, versículo 40, responda. O que Deus pediu para Moisés fazer? Obedecer. Amém. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Lembrar, Thiago, eu sempre lembro os pastores que vêm aqui para pedir. Na sua igreja tem alguém com acessibilidade? Tem. Tem? Tem a Keila. Faz um bom trabalho de acessibilidade. Ela é professora de Libras, né? Mas também não é só ela. Tem idosos lá, não tem? Tem. E a gente tem essa preocupação, não esquece não. O pastor João Ricardo de Niterói está fazendo um trabalho e falou, irmão, criei um grupo de 65 anos, 65 mais. Então todas as pessoas acima de 65 anos têm um grupo especial. Vamos trabalhar também com isso, tá? Sim, eu falo sempre, na minha igreja nós fizemos almofadas, Thiago, para os idosos. Às vezes a gente prega um pouquinho mais, né? O pessoal fica cansado. Amém? Cláudio, volta a gravar. Lembrar também o Gabriel, né, que está sempre gravando. A gente fez uma vigília antes do Trombetas e Festas, preparando, né, para esse trabalho, que o Senhor nos abençoou grandemente, né? E nós recebemos 2 visitantes lá que são surdas e participaram. Aquela assistiu muito bem, foram recebidos. E nós preparamos as crianças da igreja para fazer a recepção deles ali nos sinais de Libras, né? E elas ficaram muito felizes, isso é muito bom. É uma coisa que você falou que às vezes a gente faz lá na nossa igreja, é cantar um hino com as crianças em Libras. Isso é bom. Né? Ensiná-las. A gente faz isso muito no Maranhão, né? De Pedro do Rio, talvez Bangu também. É muito bom fazer isso. Amém? Eu queria agora terminar o programa com algumas considerações. Sara, não esqueça de compartilhar o link desse programa. Sim. Tá? Esse link saiu normalmente meio-dia, 1h da tarde. Compartilha ele, no próximo também, tá? Gravar sua participação, Thiago. Você está me devendo um vídeo. Será que na próxima semana eu consigo? Sim. Tá? Fechado. Fechado, né, Sara? Você também, né? Tá bom. Grava seu vídeo, manda pra gente. Na Sky nós temos um canal
canal 587, 587, 24 horas por dia. Uma programação excepcional, Thiago. Não sei se você já parou para olhar. Sim, sim. Programas muito bons. Nós temos até programa de agropecuária. Tá? Nosso canal no YouTube, ative a notificação. Né? Acho que vocês já estão inscritos no canal. Se você em casa não tiver, redes sociais, 36 salas. Quais são? Você que é mestre em rede social. YouTube. Não. TikTok. Curtir. Curtir, comentar e compartilhar. Ela já vai direto no TikTok e no YouTube. Tá bom, daqui jovem. Daqui um pouco na sua igreja de Grajaú, né? Isso. Nós vamos ter o culto. Amém. Obrigado pela tua presença, Sara. É um pedido antigo que eu tenho feito para você, Thiago também. Sempre alegria. No próximo, vamos ver se a gente consegue trazer agora a tua esposa. Tá bom? Vamos orar. Isso. Gente, a paz do Senhor, domingo que vem estaremos juntos. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Prazer.